A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, que a palavra fala o seguinte: Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Quando nós lemos o versículo 37, a palavra fala o seguinte: Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Aqui é quando o anjo desce para anunciar a vinda de Jesus. Ele chega para Maria e conta para Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Então ela chega e fala para o anjo que seja feita a vontade de Deus nela. Ela dá a entender ali que ela aceitou os desígnios de Deus e que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida dela. Então, essa atitude de Maria, quando a gente analisa, é uma entrega muito grande, uma fé muito grande, porque os processos de Deus não são fáceis. O que Deus tinha oferecido para Maria ali era um privilégio de ficar grávida do Messias, ser mãe de Jesus, escolhida no meio de várias milhares de pessoas e várias milhares de mulheres. Deus escolheu justamente ela. Escolheu exatamente ela para que ela ficasse grávida do Espírito Santo do Senhor, que era algo sobrenatural, era um milagre que estava acontecendo ali, e que ela viesse ter ali a missão de cuidar de Jesus, que tinha uma vinda extremamente importante sobre essa terra, era o único filho de Deus, era a vinda do Messias, já se falava de Jesus já desde o início do mundo, já se falava. Quando você olha o livro de Isaías, lá já se falava da vinda de Jesus, então ele já era esperado, desejado pelas gerações anteriores, já se falava dele no Antigo Testamento. Então era uma missão extremamente importante que Deus tinha colocado nas mãos de Maria. Só que Deus nunca dá um fardo maior do que o que a gente possa suportar. Você vai falar assim, mas o que Maria tinha de especial para que ela fosse escolhida por Deus para gerar Jesus? A força diante do propósito que Deus tinha. Porque se Deus colocasse nas mãos de qualquer outra mulher esse propósito, no profundo Deus sabia que as outras mulheres não teriam a capacidade que ela teve de suportar as perseguições, de cuidar de Jesus, de passar pelo processo da crucificação. Então ele sabia toda a estrutura que ela tinha para suportar aquela missão, aquele processo e aquela promessa que ele tinha diante de tudo aquilo que ele iria fazer. Então ele chega para mim, ele chega para você e lança promessa na minha vida e lança promessa na sua. O processo vai ser árduo. Maria já teve que começar a passar por um processo ali de perseguição já na gravidez. Já tinham pessoas de olho no nascimento de Jesus, com o intuito de ceifar, usado pelos demônios, mas com o intuito de matar. Então, ela passou por processos difíceis ali que muitas mulheres, quando está grávida, quem já passou por gravidez sabe que o processo é difícil, é um processo árduo. E ela não podia ser vista, ela não podia ficar exposta. Não era uma gravidez que ela poderia sair falando para todo mundo. Corria o risco, já existia uma perseguição. Então Deus deu uma promessa na mão de uma mulher que ele sabia que ele poderia contar com ela, que ela faria de tudo para poder cuidar de Jesus, que tinha uma missão tão importante nessa terra, de trazer a salvação para as gerações que já tinham existido e para as gerações que estavam por vir. Então a missão de Jesus era extremamente importante, fora a peregrinação dele em vida, porque ele trouxe o anúncio de um reino que até então ninguém conhecia, aonde a palavra de Deus era deturpada naquela época, aonde os fariseus, dentro da doutrina humana, distorcia toda a palavra de Deus e todo o ensinamento do reino.
Então ele veio para confrontar vários religiosos da época, confrontar várias violências que o mundo passava naquela época, mostrando que existia o processo da transformação, que existia um processo de libertação, que existiam várias coisas que Deus tinha capacidade de fazer e de trazer um momento de paz para o ser humano, um momento de transformação, um momento onde a pessoa poderia ver paz, sentir a paz, conhecer o amor no profundo, ter o processo de uma renúncia, mas também de uma vida eterna. Então ele veio para trazer uma transformação, uma revolução. E dentro desse processo que Jesus passou, dentro dessa peregrinação de Jesus que durou 3 anos, que foi assim a peregrinação mesmo, que ele ficou conhecido, onde as pessoas seguiam, queriam aprender, tinham sede da palavra, queriam estar com ele, sentiam paz na presença dele. Foram 3 anos. E Jesus, ele era um crítico, mas não um crítico maldoso, como existe nos dias de hoje. Que hoje em dia está mais infestado do que qualquer outra coisa. Pior do que gafanhoto. Principalmente nessa internet, né? O que tem de crítico, né? Os sábios, os sabedores, os que entendem tudo, os julgadores, é o que mais tem. A gente bate de frente com esse tipo de gente. É a praga do século. Então eles ficam o tempo todo arrumando sempre desculpas para tudo, acham que podem falar o que querem. E Jesus, quando ele passa por esse processo na Terra, nessa peregrinação, o que ele faz? Ele é um crítico, mas ele é um crítico que ele usa a crítica para confrontar o lado mais escuro do ser humano e fazer com que o ser humano comece a olhar para dentro de si próprio. Porque é muito fácil você caminhar. Deixa eu ver se eu consigo ser bem clara, que Deus me dá umas palavras meio difíceis para pregar e eu tenho que fazer de um jeito que vocês consigam entender. É muito fácil. Vamos pegar esses gafanhotos que ficam nessa internet, por exemplo. Vocês vão entender. É um exemplo fácil. Eles ficam o tempo todo criticando quem faz a obra. Porque para fazer a obra, para você entregar a palavra, para você colocar o seu rosto todo dia exposto na internet, uma pessoa que tem vida com Deus, tá, irmãos? Porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que tá aí só querendo aparecer. Mas quem tem uma vida no altar precisa ter renúncia. Porque senão a gente não tem palavra todo dia, você vai ficar sempre pregando a mesma coisa. Você não tem unção. As pessoas que vão te seguir não vão conseguir nada, não vai conseguir transformação, não vai conseguir libertação. Então, para que haja um agir do Espírito Santo, para que ele possa usar a nossa boca, para que ele possa usar as palavras que saem da nossa boca, para que a gente tenha palavras todo dia para entregar, o Espírito Santo tem que fazer morada em nós. Para que haja essa morada, tem que ter renúncia. Para que haja essa renúncia em nós, precisa passar por um processo de transformação. Para que haja esse processo de transformação, Deus precisou nos confrontar muitas vezes. E ele faz isso todo dia. Então ele não vem com uma forma crítica no intuito de destruição, como as pessoas costumam fazer. Entra na internet, esses gafanhotos, e ficam tentando destruir vidas, causando um mal-estar muito grande nas outras pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam tão diminuídas e se sintam assim tão atacadas com aquilo que eles estão fazendo, no intuito até da pessoa cometer suicídio, como a gente já viu vários casos, desistir do próprio canal, às vezes desistir do próprio ministério, porque fica ali o tempo todo com críticas maldosas no intuito da destruição. Porque crítica é crítica. Só que Jesus vem com um tipo de crítica. Eu estou usando essa palavra que eu não gosto de usar crítica, mas são conselhos construtivos, que é o que Jesus fazia. Mas para vocês entenderem, ele vinha com os conselhos construtivos e ele confrontava o eu das pessoas. Então ele fazia, diante dos olhos de quem estava escutando Jesus, ele está me criticando, mas na verdade ele estava vindo com conselhos construtivos para que a pessoa olhasse para dentro dela, que é o que ele faz conosco. Então, todas as vezes que ele se apresenta para nós, ele traz aos olhos de quem está passando pelo processo, muitas vezes pode ser uma crítica, que aquilo vai confrontar o que você tem de obscuro dentro de você,
Mas na verdade ele está vindo com conselhos construtivos porque ele quer que você se reconstrua. Por isso que eu falo para vocês, crítica é crítica e conselho construtivo é outra coisa. Eu entrei no início da pregação falando que Jesus vinha com crítica para que você pudesse entender o contexto da palavra. Mas na verdade ele vem com conselhos construtivos. Então tudo aquilo que auto te destrói, ele entra dentro de você como uma fonte de confronto, vamos dizer assim, trazendo essa construção em você para que você venha se auto-enxergar, que é muito difícil. Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa e falar assim, descreva você, que é uma das coisas mais difíceis que tem é isso, a gente se autodescrever. Você pode pegar dois tipos de pessoas que vão se descrever. Uma vai se colocar lá em cima, como se fosse a pessoa mais bondosa do mundo. Ah, eu sou caridosa, eu ajudo todo mundo, eu sou gentil, eu sou isso. Ela só vai falando qualidades dela, que muitas vezes são qualidades que nem existem, mas ela quer vender uma imagem de que ela é superior, então ela vai começar a falar que ela é tudo aquilo. Ou então você vai pegar uma pessoa que ela só vai lançar a palavra de autodestruição. Ah, eu sou péssimo, eu sou bipolar, eu sou ruim nisso, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu sou fraca nisso, é só coisa destrutiva. Então, quando Jesus chega na nossa história, os gafanhotos vêm com críticas para destruir a gente, para minar a gente. Mas Jesus vem, que aos olhos de quem está recebendo pode ser uma crítica, mas na verdade não é uma crítica, é conselho construtivo, no intuito de você se autoconhecer, olhar para dentro de você, para que haja uma mudança de dentro para fora. Então ele começa a fazer um trabalho desse conosco, e ele lança promessas na nossa vida, que aos nossos olhos é até gostoso de ouvir, porque ele vai chegar com coisas grandiosas que você nunca ouviu de ninguém. Nem da pessoa que você mais amou nessa terra, você nunca ouviu o que Jesus vai te propor. Então ele vem com uma proposta para você, com uma promessa para você, e ele fala, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e aquilo enche os teus olhos. E aí começa todo um processo de construção, e ele precisa vir com esses conselhos construtivos, para que você comece a olhar para você mesma, para você mesmo, para que haja todo um fortalecimento e para que você venha se autoconhecer, porque ele precisa te dar toda uma infraestrutura para que você venha receber essas promessas que ele vai colocar nas suas mãos. Então, quando ele olhou para Maria ali no meio de milhares de mulheres que devia existir naquela época, ele falou: aquela dali tem estrutura. E ela deve ter passado por vários processos, acredito eu, para que ele pudesse colocar o anjo de frente e entregar a notícia de que ela ia ser mãe de Jesus, que ela ia gerar Jesus. E que aquela gravidez era algo surreal, porque não viria de um relacionamento sexual entre o homem e uma mulher. Ela não passaria por esse processo. Mas viria de uma forma que ela não iria entender, porém ela ficaria grávida de uma criança que era o Messias. Deus já tinha trabalhado Maria. A Bíblia não relata como, mas Deus já tinha trabalhado o interior dela. Ele já tinha feito uma transformação interna para que ela viesse receber aquela promessa. E ela já estava no ponto para viver aquela promessa. Deus já tinha estruturado ela, psicologicamente, fisicamente, para o que estava por vir. Então as coisas com Deus são muito organizadas. As coisas com Deus têm todo um fundamento. E tem muitas situações que nós passamos na nossa vida que existe um propósito. Quando o anjo chega para Maria e fala, olha, você vai conceber do Espírito Santo uma criança, ela tinha um compromisso de casamento com um homem que Deus já conhecia o interior de José. Deus já sabia que ele podia contar com José para aquela missão ao qual ele também poderia contar com Maria. Então Deus fez ali uma união ali de propósito, apesar de José ter ficado meio desconfiado, achado aquilo estranho, porque ele não era casado com ela ainda, de repente ela fica grávida. Mas vem um anjo e conversa com ele, e ele tem a convicção de que aquilo vem de Deus, ele aceita o propósito junto com ela,
e vai para os finalmente de Deus. Depois eles acabam coabitando, têm os filhos, biologicamente, né, com dois seres humanos normais, mas ele entra dentro daquele propósito, daquela missão, para ajudar Maria, para ser companheiro dela, para ser amigo dela, para ser cúmplice dela, estando também na presença de Deus. Então Deus uniu o quê? Um propósito ali. Então tudo que Deus faz é muito organizado. Deus não ia colocar nas mãos de Maria uma missão tão forte e ao mesmo tempo tão violenta, porque existia uma perseguição. Muitos não queriam que Jesus chegasse, que viesse. Os demônios sabiam tramar. Então ela precisava ter um respaldo, ela precisava ter um apoio. E para que ela não viesse sofrer uma retaliação também no meio daquele povo, como mãe solteira, e queimasse a reputação dela, Deus montou uma situação ali junto com José para que tudo no final acabasse bem. Então tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, mas Ele tem propósito com tudo. Ele sabe trabalhar o nosso interno, Ele está cuidando de toda a nossa reputação, Ele está fazendo tudo dentro dos conformes. Por isso que é importante você obedecer, porque um deslize que você dá dentro de uma desobediência atrapalha todo o projeto de Deus. E vai ter consequências. E as consequências não é porque Deus não fez o que era certo. É porque o homem, muitas vezes, dentro de uma ganância, dentro de um orgulho, ele acaba muitas vezes desobedecendo e ele acaba criando problemas para si próprio, porque não confiou em Deus. E Deus sabe diferenciar, Ele sabe quem obedece, Ele sabe quem desobedece. Então a nossa vida ela é feita de escolhas. E nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos, porque isso vai refletir no nosso futuro. Mas todo projeto que Deus traz para a nossa vida, por mais difícil que seja, o processo que você vai passar para viver aquela promessa, Ele está no controle de tudo. E dentro desse controle, Ele faz com que a gente tenha vitória. Vai ter perseguição? Vai. Maria passou por isso. Maria sofreu. Maria não teve uma gravidez 100% tranquila. Ela sabia o que estava por vir. Já tinham rumores de que Jesus estava vindo. Tanto que ela teve ele numa manjedoura. Ela não teve ele num lugar assim, como uma outra mulher poderia ter, num lar mais tranquilo. Ela teve que se locomover. Ela teve que sair do lugar que ela estava para fugir da perseguição, para fugir da morte. Porque o anjo da morte estava vindo. Estava trazendo perseguidores. Os demônios estavam trabalhando. Mas Deus faz tudo dentro de uma excelência. Aparece 3 reis magos. Mesmo ela tendo Jesus dentro de uma manjedoura, numa situação constrangedora, vamos dizer assim, ainda teve reverência, ainda teve honraria. Ainda teve 3 reis magos ainda visitando para confirmar mais ainda, testificar mais ainda que era o Messias, que era Jesus que estava vindo. Mostrar, através da vida dos 3 reis magos, que existia uma proteção de Deus diante daquela situação. Eles trazem presentes, né? Trazem toda uma reverência ao nascimento de Jesus. Então nós precisamos sempre confiar em Deus, que toda promessa que Deus faz na minha vida e na sua vida, Ele jamais, jamais te daria algo que você não tivesse capacidade de suportar o processo, de viver dentro de tudo aquilo que Ele tem para você passar. Força, inteligência, resiliência, fé. Então não tem nada errado diante da promessa que Deus te fez. Uma vez que você está caminhando na presença dEle, que você está confiando naquilo que Ele possa fazer na sua história, não tem nada de errado nessa caminhada. Não tem nada de errado nessa caminhada. Então, por mais difícil que seja o processo, analise o que Maria passou. E o mais difícil do processo de Maria, irmãos,
que ela tinha amor a Jesus. Ela gerou aquela criança. Ela cuidou, ela amamentou, cresceu com ela. Foi ela que educou dentro dos princípios de Deus, porque Deus se preocupou com tudo. Dentro dos detalhes de Deus, Deus queria uma mulher que orientasse direito Jesus, que amasse Jesus, que desse exemplo. José é a mesma coisa. Deus não ia colocar um pai e uma mãe responsável para cuidar de Jesus naquele momento. Jesus precisava crescer com equilíbrio. Jesus tinha uma missão muito importante na terra. Então era um homem e uma mulher que não saíram da presença de Deus. Isso era importante para o crescimento e desenvolvimento de Jesus. Ele teve em forma humana. Ele passou por todos os processos que você passou. Você passou pela sua infância, você teve um crescimento, um desenvolvimento. Você entrou na sua pré-adolescência, na adolescência. Depois você foi para o início da sua fase adulta. Depois você passou pelo processo da sua maturidade. Cada um aqui está numa fase. Tem várias fases aqui assistindo essa pregação. Então Deus precisava deixar um pai e uma mãe que tivesse equilíbrio psicológico e emocional para cuidar de Jesus, para que Jesus pudesse seguir a missão dele. E dentro de um padrão aonde ele não saísse de forma alguma da presença do Senhor. Ele era Deus nessa terra, mas ele estava em forma humana. Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Você pode até questionar, não, ele era Deus, ele estava em forma humana. Ele tinha um propósito, ele não ia fugir do propósito, ele estava em forma humana. Mas Deus precisava dar uma estrutura familiar para ele. Então tudo que Deus faz é perfeito. Só que os demônios vêm e querem estragar aquilo que Deus está fazendo na nossa história. E ele quer muitas vezes nos assustar diante do processo. E nós não podemos nos abatermos diante das dificuldades que vêm, dos levantes que vêm, porque Deus está conosco até o final. E nós vamos cumprir todo o propósito de Deus nessa terra, porque nós vamos viver esse propósito lá na frente. Então nós temos que passar por toda a provação para que a gente possa chegar no propósito. Então existem vários propósitos durante a caminhada para você chegar num propósito maior lá na frente. Então você vai ter que passar por tudo isso. E muitas vezes nós não entendemos esse processo que nós estamos vivendo. E a gente reclama com Deus achando que está tudo errado, que está tudo fora do lugar. E na verdade não tem nada fora do lugar. Está tudo acontecendo do jeito que Deus queria que acontecesse. Pode existir os demônios virem no momento, querer atrapalhar o nosso caminho? Pode vir. Ele muitas vezes até permite, para que ele possa manifestar a força dele, para que ele possa se manifestar para nós, para que ele possa mostrar que ele tem capacidade de vencer os demônios. Porque senão você vai passar a sua vida inteira achando que a malignidade, que o lado escuro, que os demônios, que os adeptos de Satanás são mais fortes do que o Deus que você serve. Então, para que ele venha se manifestar na minha vida e na sua vida, ele permite muitas vezes os levantes da nossa história. Porque ele precisa mostrar para você que ele faz milagre. Ele precisa mostrar para você que ele materializa as coisas. Ele precisa mostrar para você que ele liberta. Ele precisa mostrar para você que ele cura. Então ele permite muitas coisas negativas para que a gente venha entender que ele existe e que ele possa se manifestar na nossa história. Então todas as vezes que ele vem com esse confronto, que aos olhos de algumas pessoas pode ser uma crítica, mas na verdade não é crítica, ele dá conselhos construtivos porque ele faz você olhar para dentro de você que você precisa mudar. Você precisa acreditar que você é forte. Você precisa acreditar que você é capaz, que você consegue. E ele jamais vai entregar uma promessa na sua mão, por maior que seja, entregar nas suas vidas, na sua vida, e falar, olha, eu vou entregar para você essa promessa, só que você não tem capacidade para cumprir todo o trajeto até você viver, e você não vai ter capacidade para viver isso. Ele não vai fazer isso, irmãos. Ele vai entregar algo na minha mão, na sua mão, que nós temos capacidade de viver, que foi o que ele fez com Maria. Ele entregou uma missão para Maria, grandiosíssima, um privilégio de gerar Jesus. Só que ela não tinha superpoderes, como esses super-heróis que você vê. Ela era uma pessoa que ela tinha as limitações dela, porém ela tinha um poder muito grande com ela, que era o Deus que ela servia, que ela acreditava. Que é o mesmo Deus que acompanha você e me acompanha todos os dias. Então, por mais dificuldades que ela passasse, por mais que ela sofresse, Deus estava com ela o tempo todo.
E o processo mais difícil que ela passou foi ver Jesus sendo crucificado, foi ver Jesus sendo perseguido. Antes da crucificação, maltrataram demais, ele apanhou muito, ele foi muito humilhado, arrancaram pedaços da carne dele. Ele sofreu, assim, retaliações humanas absurdas, absurdas, que talvez nós não teríamos a força que ele teve para suportar tantas feridas, tantas surras, tanta maldade. E ela vendo aquilo. Imagina você que é mãe, que é pai, vendo seu filho e a sua filha passar por um processo desse. Você aguentaria assistir isso? E depois você vê seu filho ou sua filha pendurado numa cruz, vivo, com as mãos pregadas naquela madeira? Imagina o que essa mãe não sofreu. Imagina o que esse pai também não sofreu vendo tudo isso. Então Deus não ia dar uma missão para ela que ela não pudesse suportar. Uma promessa para ela que ela não pudesse viver. E depois de todo aquele sofrimento que ela passou, Jesus ressuscitou no terceiro dia e se apresentou para ela. Imagina a alegria dela vendo o filho dela ressuscitado. E ele se apresenta para os apóstolos, se apresenta para ela. É mais uma confirmação da divindade dele, que ele era Deus, que ele era o Messias. Deus traz recompensas depois do sofrimento. Então ele permite muitas coisas na nossa vida, mas depois do sofrimento ele traz a alegria para a gente. Então Deus jamais vai lançar uma promessa na vida, seja de quem for, que a pessoa não tem estrutura para suportar o processo, para viver a promessa. Então não tem nada errado com a sua história. Não tem nada errado com o processo que você está vivendo. E do mesmo jeito que Maria suportou todo o processo, você também vai suportar o processo, para você ficar de posse de vitória, para que você venha viver a sua promessa. E você não pode desistir. E tudo aquilo que Deus permite na nossa história, que Jesus vem, que aos nossos olhos pode ser uma crítica, nossa, Jesus me critica tanto, porque a exortação vai existir e precisa existir. Porque através da exortação, nós conseguimos olhar para dentro de nós. Então eu não vejo Jesus como um crítico, como muitos pregadores falam. Ah, Jesus era um crítico, porque ele fazia a pessoa olhar para dentro de si. Não, ele era um conselheiro. Então ele dava conselhos construtivos para que a pessoa deixasse o orgulho, a vaidade, abrisse mão da soberba e começasse a olhar para dentro de si. Porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós paramos de criticar os outros. Nós passamos a não ser gafanhotos mais, mas passamos a ser mais humanos. Então, antes de criticar alguém, você pensa 1000 vezes antes de fazer isso. Antes de criticar alguém, você começa a olhar para dentro de si. Fala, opa, eu já tive a atitude dessa pessoa, eu já fiz isso que essa pessoa está fazendo, eu não vou criticar porque eu não sei o que está acontecendo com a vida dela. Às vezes a atitude dela é um desequilíbrio emocional que ela está passando e a gente não sabe. Porque às vezes aos seus olhos você pode até ver uma pessoa e falar, nossa, que pessoa desequilibrada. Que pessoa, né, estranha. Que atitudes... Às vezes ela está num desequilíbrio emocional tão grande, tão sufocada, às vezes tão oprimida, que ela já perdeu o senso de agir. Ela já não consegue nem se comportar diante da sociedade. Ela entra em pânico. Ela não sabe discernir mais os sentimentos que ela tem. Mas Jesus vem dentro da situação e faz a gente olhar para dentro. E quando você olha dentro dos conselhos construtivos que ele traz, você começa
a se autoanalisar e você começa a ter um processo de libertação muito grande. Então, todo o processo que Deus faz a gente passar não é para nos humilhar, mas é para que a gente venha ter crescimento, um autoconhecimento e crescimento. Então, tudo que Ele faz na nossa vida tem um grande propósito. Então, Ele manda dizer para você que tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, não foi no intuito de destruir você, não tem nada errado diante da sua história, e tudo que Ele está fazendo na sua vida é para te dar uma estrutura para o que está por vir. Porque o que está chegando agora para você é o anúncio de um grande milagre que Ele vai fazer na sua vida. Então você fique agora com o seu coração preparado, com o seu espírito preparado, porque o que está chegando para você agora é o anjo para anunciar a chegada do teu milagre. É isso que está vindo para você, como Ele fez com Maria, como Ele fez com José. Eu não sei como que esse anjo vai se comunicar com você, pode ser através de sonhos, ele pode se apresentar para você, ele pode usar um profeta, ele pode usar a boca de alguém, ele pode trazer alguém para trazer o milagre para você. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas o milagre de Deus vai se manifestar para você. Então toma posse dessa palavra, porque o que está chegando agora é o anúncio do milagre, da concretização do milagre. Agora é hora de você tomar posse daquilo que Deus tem para te entregar. E você não pode esmorecer agora. Por isso que nós não podemos lamuriar, irmãos, porque Deus não faz nada, absolutamente nada, de qualquer jeito. Do mesmo jeito que existe uma hierarquia lá no inferno, onde os demônios são extremamente organizados, existe uma hierarquia e uma organização esplendorosa do nosso Deus. Tanto aqui na terra, como no inferno e como no céu. Ele não perde o controle de nada. Absolutamente de nada. Então você vai acalmar o seu coração, porque o que está chegando para você agora é a concretização de um milagre. Como aconteceu com Maria. O anjo veio avisar, o anjo avisou. E logo depois já aconteceu dela estar grávida. E a gravidez aconteceu e ela concebeu Jesus, Jesus nasceu. Então toma posse dessa palavra. Guarda ela no fundo do teu coração. E todas as vezes que você achar que você está passando por um processo muito difícil, lembra do que Maria passou. Lembra de todo o processo que a Virgem Maria passou. O que ela viveu? O que ela teve que enfrentar? Deus deu o quê? Estrutura para ela. O que José teve que enfrentar junto com ela? E ele ficou firme com ela ali. Então guarda essa palavra no teu coração, porque Deus manda dizer para você, o que está chegando agora é o anúncio do seu milagre. Está chegando o seu milagre para a sua vida agora. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua história, mas é milagre que está chegando. E Ele manda dizer para você, nada é impossível para mim. E eu vou provar para você agora que nada é impossível. E que todo o processo que você passou, nada foi em vão. E eu tinha propósito com tudo que você viveu. Tudo. E você vai ver que tudo que você viveu, tudo que você passou, até o tempo que você teve que esperar, foi um tempo necessário para que você obtivesse grande vitória. Para que você obtivesse grande vitória. Então toma posse dessa palavra. Guarda ela no fundo do teu coração. E confia no que Deus está fazendo na sua vida. E descansa. E já alegra o seu coração, porque o que está chegando para você agora é milagre. É milagre que está vindo para você. E você precisa confiar nessa palavra. Lembre-se agora sempre da história de Maria. E entenda que tudo que Deus faz, Ele tem propósito. E toda a exortação de Deus, irmãos, não é uma crítica. Eu já falei para vocês, tem alguns pregadores que colocam como crítica. Eu não coloco como crítica. Eu coloco como conselhos construtivos, porque nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para o nosso profundo, porque o nosso trabalhar com Deus é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é uma coisa superficial só de fora. Isso daí quem prega são os religiosos.
Não existe trabalhar dentro, é só fora. E eles ficam extremamente incomodados quando a parte externa confronta aquilo que eles pregam. Mas Deus está preocupado com o seu interno. Se o trabalhar não for de dentro para fora, não existe mudança. Porque quando a gente muda por dentro, tudo ao nosso redor também muda. Agora, se os olhos da pessoa é doente, não adianta. Ela vai ver tudo errado, ela vai ver tudo doentio, ela vai ver defeito em tudo, ela vai ver pecado em tudo. Então não adianta. Quando você pega uma pessoa que tem os olhos doentes, quando você pega uma pessoa que é atormentada, uma pessoa que tem um coração ferido, um coração doente, amargurado, inflamado, tudo que ela olha, ela critica. Aí você vê maldade na pessoa. Não é conselho para a pessoa que ela está dando para a pessoa se reerguer, se levantar, se reconstruir. Não. Ela vem na dor da pessoa e lança dentro da malignidade dela, que é o que ela tem para oferecer. O coração fala, né, a boca fala que o coração está cheio, o coração está cheio de maldade. Então ela lança aquele monte de palavras destrutivas na vida do outro. São as verdadeiras críticas. Para acabar de destruir mesmo, para matar, para levar a pessoa ao desespero, para levar a pessoa numa depressão profunda, para levar a pessoa ao suicídio. E assim ela vai agindo. Mas nós temos um Deus que ele é resgatador. E ele sabe trabalhar em nós. Então não tem nada de errado com você. E ele manda dizer para você, levante tua cabeça agora. Confie em tudo que eu tenho feito. Alegre-se diante de todos os processos que você passou, por mais difícil que tenha sido, porque foi escola para você. Porque o que está chegando para você agora é milagre. É isso que Deus está trazendo para sua vida. Então confia no que Deus está te fazendo, porque nada é impossível para ele. Ele vai entrar dentro de uma impossibilidade e vai mostrar para você que ele é Deus. Então toma posse aí dessa palavra. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por esse milagre que está chegando, que nós não temos noção, muitas vezes, do que possa ser. Nós, muitas vezes, almejamos algo e, às vezes, o Senhor faz coisas além do que nós estamos esperando. Mas nós confiamos. Cada um aqui tem um milagre em especial que está lutando, batalhando. E nós confiamos na concretização desse milagre. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha operar o impossível na nossa vida. Que o Senhor venha dar estrutura para que nós possamos avançar a cada dia que passa mais e mais diante dos teus propósitos. Que o Senhor venha realizar na nossa vida o seu querer. Que o Senhor venha se manifestar na nossa história, para que nós possamos a cada dia que passa confiarmos mais nos teus desígnios, exercermos a nossa fé, e aqueles que não acreditam na existência do Senhor venham ver a glória do Senhor manifestada na nossa história. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o teu povo com um grande milagre. Que o Senhor venha se manifestar na nossa vida por esses dias. Nós aguardamos, já agradecemos de antemão, esperamos no Senhor, já estamos alegres, já estamos mais aliviados, em paz, sabendo que o nosso milagre já está chegando. Que nós venhamos, Pai, glorificar o seu nome na nossa vida, na nossa história. E nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória no nome de Jesus. Aguarda, porque agora é hora de você receber o teu milagre. Você já estava gerando, muito tempo. E você não sabia. Você já estava gerando o teu milagre fazia muito, mas muito tempo. Todo o processo que você passou era um processo para gerar o seu milagre. E você não estava compreendendo. Só que Deus manda dizer para você, agora eu estou manifestando a minha glória sobre a sua vida. Pode aguardar, porque o que está chegando para você agora é a concretização de um grande milagre. E nunca lamente o processo que você passa com Deus. Porque tudo isso tem propósito. A gente só entende depois que nós passamos vitoriosos diante dos processos. E Deus está sempre conosco. Do mesmo jeito que Deus foi com Maria e nunca abandonou Maria em momento algum, é o mesmo Deus que acompanha você. Então toma posse aí dessa palavra, toma posse da sua vitória, que o que está chegando para você agora é um milagre. É um milagre grandioso que Deus vai se manifestar na sua vida através dele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.